Ele poderia calçar pantufas e, afundado no sofá, ficar indiferente, ou simplesmente culpar as estruturas. Não agiu assim. Inquieto na sua relação com um Deus irado e incomodado com os desvios que percebe nos rumos da igreja, ele acaba por provocar um movimento cujas consequências chegam até o nosso tempo. Estamos falando de Martinho Lutero. Nas suas lutas e no exame da Bíblia, ele descobre um Deus misericordioso que aceita o pecador incondicionalmente. Em 1517, propõe um novo rumo para a igreja baseado nos pressupostos da salvação pela fé somente, pela graça de Deus sem merecimento humano e com base nas Escrituras. Como estamos a caminho da celebração dos 500 anos da Reforma em 2017, esse programa é especial. O CPT preparou coisas interessantes para repartir com você. Não saia daí, porque nós queremos ser uma boa companhia para você. No século XVI, o Brasil recém havia sido descoberto pelos portugueses e, na Europa, um novo mundo se moldava. Era o fim do período medieval e o início da Idade Moderna, onde profundas mudanças culturais, econômicas, sociais, políticas e religiosas aconteceram. Um mundo em transformação e cheio de incertezas. E no campo religioso, um cenário de inquietação e sede da palavra pura, tirada direto da fonte. Um movimento que mais tarde foi chamado de Reforma Protestante. O que nós designamos de reforma religiosa do século XVI é algo que acontece dentro do Ocidente cristão, mais especificamente na situação europeia. Na Europa estão acontecendo profundas transformações desde o ano de 1300, com o surgimento dos estados nacionais e, consequentemente, de igrejas nacionais, como nós podemos verificar no caso de Portugal e, posteriormente, da França, e assim sucessivamente nos outros estados nacionais que vão surgindo. Ao mesmo tempo, está desaparecendo o poder central do império, e como o papado sempre esteve ligado ao império, há também uma crise muito grande dentro do papado e principalmente dentro da Cúria Romana. A tudo isso somam-se catástrofes, problemas naturais como a peste negra, que desde o século XIV vem assolando a Europa e ainda se manifesta também no século XVI, que dizima grande parte da população europeia e que traz consigo também reflexos na área da religiosidade das pessoas. As pessoas estão aflitas, estão em busca de respostas. Há transformações profundas que estão acontecendo na área da economia. Não é mais um regime de trocas que rege a economia, mas está havendo cada vez mais uma monetarização da economia. O mundo ficou mais amplo com a descoberta das Américas, novas doenças, novas respostas têm que ser dadas agora, e as antigas respostas que se dava a partir da escolástica medieval não são mais suficientes. Em meio a esse contexto, vivia Martinho Lutero, um jovem estudante de Direito da Universidade de Erfurt, na Alemanha. O pai de Lutero trabalhava duro nas minas de cobre para que o filho pudesse se formar advogado. Em 1505, Lutero recém havia concluído seus estudos das chamadas 7 artes liberais. Naquela época, para alguém se tornar um médico, advogado ou teólogo, era preciso primeiro desenvolver os conhecimentos da gramática, lógica, retórica, aritmética, música, geometria e astronomia. Uma tempestade mudou os rumos da vida de Lutero. O futuro advogado agora estava comprometido com a Igreja Católica por conta de uma promessa feita a Santa Ana. Atemorizado pelos raios e trovões, prometera se tornar um monge. Lutero cumpre a promessa e, aos 22 anos de idade, larga seus estudos em Direito e ingressa no mosteiro agostiniano em Erfurt.
Lutero dominava o grego e o hebraico e teve acesso aos textos originais da Bíblia. Foi onde buscou as respostas aos seus questionamentos que o atormentavam, pois não compreendia a figura de um Deus impiedoso e vingador que era apresentado pela igreja da época. Mas naquela época as pessoas estão apavoradas com a ideia de um Deus juiz, um Deus diante do qual eles terão que prestar contas de uma hora para outra, porque a peste negra ceifava as vidas de pessoas à sua volta a todo momento. Então, essa busca religiosa intensa também afeta Lutero. Ele mesmo está à procura de respostas. Em 1512, já com o título de doutor em teologia, Lutero passa a ser professor na Universidade de Wittenberg, uma pequena cidade no norte da Alemanha. Com o conhecimento bíblico já muito apurado, Lutero descobre as verdades bíblicas e se revolta contra os abusos que a igreja da época cometia, como a venda de indulgências. A fim de financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, guerras para a conquista de novos territórios e os luxos dos bispos, a igreja da época de Lutero começou a abusar da venda das chamadas indulgências, que nada mais eram do que documentos que davam perdão dos pecados sem a necessidade de arrependimento. A ideia da igreja da época de Lutero é que a compra de uma indulgência também possibilitava o livramento da alma de um ente querido que sofria no chamado purgatório. E aí ele, como professor universitário, vai confeccionar 95 teses com as quais ele pretende discutir o valor das indulgências. E aí ele, sem o saber, está se metendo num grande vespeiro. Nós podemos usar esse tipo de linguagem para entender essa questão. E aí começa um confronto cujas dimensões nem ele próprio imagina naquele momento. É como se ele pegasse num fio solto e depois descobrisse que isso faz parte de um contexto muito maior. Ele está com isso tocando em interesses econômicos, interesses políticos muito, muito grandes e que também estão entremeados com toda uma religiosidade deturpada daquela época. Lutero, além de ser professor universitário, era também sacerdote e atendia uma paróquia na cidade de Wittenberg. E quando uma pessoa vem e se confessa a ele, e ele impõe a penitência para anunciar o perdão dos pecados a essa pessoa que o procurou, essa pessoa vai lhe dizer que não precisa fazer a penitência imposta, porque já adquiriu indulgência. Ele estava tratando de uma coisa muito pontual, de um problema envolvendo a penitência. Quando alguém vem ao confessionário querer participar da Eucaristia sem necessidade de confissão, ele percebe que ali há um problema de penitência. Só que ele não percebe, num primeiro momento, que isso iria ter repercussões econômicas e que ele seria acusado de herege. As teses de Lutero questionavam essencialmente o poder das indulgências. Baseado no seu conhecimento bíblico, Lutero não encontrava fundamentação na Escritura para aquela prática. Mas existe um outro aspecto do porquê da data de 31 de outubro. Acontece que o rei da Saxônia, o príncipe eleitor Frederico o Sábio, era um ávido colecionador de relíquias e expunha sua coleção de relíquias todos os anos no dia 1º de novembro. Quem visitasse a sua exposição de indulgências tinha diversos milhares de anos de indulgência por penitências que deveria cumprir. Naturalmente, contrapagamento que era dado ao príncipe em sua igreja. E Lutero, ao publicar essas 95 teses no 31 de outubro, indiretamente está dando uma cotovelada no seu príncipe, que vai ser mais tarde o seu protetor no desenrolar da reforma. E, portanto, quando Lutero protesta contra o abuso das indulgências, cujos vendedores prometiam coisas mirabolantes que iam muito além daquilo que a teologia oficial anunciava a respeito, ou dizia a respeito das indulgências, quando Lutero protesta contra isso, ele involuntariamente
está afetando a economia. Qual seria a importância do dia 31 de outubro? Todos os anos, nessa data, os luteranos no mundo todo celebram a reforma. Eu diria que ela é importante como marco inicial da reforma. Ela não define em si o que é a reforma de Lutero. Lutero mesmo vai dizer mais tarde que ele não estava consciente das repercussões que esse ato do escrever as teses iria provocar. Ele inclusive chega a dizer que Deus é minha testemunha de que me embrenhei nessa disputa por casualidade. As ideias de Lutero logo se espalharam pela Europa, o que causou alvoroço e prejuízo para a Igreja Romana. Os dominicanos vão agora acusar Lutero de suspeita de heresia, por causa das questões que ele está levantando nessas 95 teses para o reconhecimento das virtudes das indulgências. E Lutero, então, ao invés de ir para a defensiva, vai para a ofensiva. Ele vai escrever um escrito explicando as suas 95 teses, nas quais ele já vai um passo adiante. E agora, passo a passo, a cada vez que ele vai sendo acusado de suspeita de heresia, ele vai estar produzindo novos escritos em que ele vai ir adiante respondendo a uma série de inquietações teológicas que estão presentes na sua época. Em 15 de junho de 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula contra Martinho Lutero. Essa bula deveria ser publicada em todos os bispados da Saxônia. Suas teses e seus escritos deveriam ser queimados e o próprio Lutero deveria renunciar toda a sua obra. Caso não o fizesse, seria excomungado da igreja. Lutero jogou a bula na fogueira e as universidades de Leipzig e Wittenberg não a publicaram. Assim fizeram também muitos bispos por temerem uma revolta ainda maior do povo. A atitude de Lutero fez com que o Papa decretasse a sua excomunhão da Igreja. Lutero agora passa a ser considerado um herege perante a Igreja Romana, e isso lhe trazia sérios riscos. Um herege naquela época não recebia nova permissão para falar diante das autoridades. O destino dele era a fogueira. Mas o caso de Lutero é diferente. O Frederico Sábio negocia para que ele possa comparecer na Dieta de Worms diante do imperador e ali expor seu caso, para que ele receba um julgamento justo. Em abril de 1521, na Dieta de Worms, que reunia a cúpula governamental e religiosa dirigida pelo imperador do Sacro Império Germânico Carlos V, Lutero deveria negar todas as suas afirmações e escritos, mas permaneceu firme e defendeu uma reforma da Igreja Católica e, com base na sua consciência e alicerçado nas Escrituras, não poderia recuar. O faria somente se lhe provassem o contrário do que pregava baseado na Bíblia. E mesmo quando ali ele não recebe um parecer favorável, mas se espera apenas que ele se retrate das suas afirmações, e mais tarde, inclusive, vai ser promulgado contra ele o Edito de Worms, mesmo assim, Frederico continua a protegê-lo. Ele o esconde por quase um ano inteiro no Wartburgo, onde Lutero continua a sua atividade incógnito, né, de forma anônima, mas inclusive lá que ele começa a tradução do seu Novo Testamento. Lutero não tinha planos de romper com a igreja em Roma, mas sim fazer um melhoramento nos ensinamentos da doutrina que estava muito longe das Escrituras Sagradas. Queria transmitir o consolo que ele havia descoberto em Cristo através da Bíblia e mostrar que a salvação estava somente em Cristo e que ela é uma obra gratuita de Deus. Escondido no castelo de Wartburgo por ordem do príncipe eleitor Frederico o Sábio, Lutero produziu uma vasta obra literária. A mais importante de todas foi a tradução do Novo Testamento para a língua alemã. O grande desejo de Lutero não era dividir a igreja e muito menos formar uma nova igreja. O que Lutero queria é que as pessoas estivessem unidas em torno de Cristo, que Cristo estivesse no centro da fé, da vida, da igreja. Lutero não falava em reforma, ele falava em melhoramento. E o melhoramento é o melhoramento desse mundo. Os cristãos são libertados por Deus
para preservar essa boa criação que Deus nos deu. E isso é de uma atualidade inominável nos tempos presentes em que há real perigo para a criação de Deus. Se nós olhamos a história da Reforma do ponto de vista teocêntrico, que é um ponto que Lutero defendia, nós podemos dizer que Deus preparou essa época. Os tempos estavam maduros para que a mensagem pudesse repercutir muito rapidamente por toda a Europa. Havia uma ansiedade, havia uma busca por respostas e havia meios disponíveis. A imprensa, os humanistas. Eu diria também a própria temática da liberdade, ela é algo que o ser humano hoje não entregaria mais de maneira nenhuma, e sempre que a opressão, em que se procura colocar fim à liberdade, ela está presente. Eu penso, por exemplo, na grande contribuição da reforma na área da música. Quem de nós vai querer prescindir de um Johann Sebastian Bach e as suas músicas, que é o grande anúncio da mensagem da reforma do século XVI? Mas existem outras questões que nós devemos colocar. Num mundo com o nosso pós-moderno, em que quem controla todas as nossas ações é o mercado, eu acho que cabe dizer de forma bem clara que o mercado não é Deus e que Deus tem um nome muito claro e que ele se manifesta a nós na figura de Jesus Cristo, aquele Deus que olha para o ser humano e também para aquele que não tem condições de adquirir e de ter tudo o que o mundo oferece. Então vale a explicação de Lutero do primeiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. E esse Deus é o Deus que se revelou a nós em Jesus de Nazaré, que nós denominamos de o Cristo. Lutero vai dizer que Deus não precisa das nossas boas obras. Em relação a Deus, nós nos voltamos com a nossa fé, recebendo a sua dádiva, a dádiva da salvação, a dádiva da vida. E como reflexo desse amor de Deus, nós nos voltamos ao nosso próximo agora, que não precisa da nossa fé, nos voltamos a ele com obras, voltamos ao próximo com amor. Então, dessa forma, a fé se torna ativa em amor. Esse seria um resumo básico da ética de Lutero. Então, a reforma do século XVI tem muito a ver com liberdade. É o novo ser moderno que está surgindo, que vai poder lutar por sua liberdade, que quer o direito de opção. Claro que isso não era o tema de Lutero, mas ele está dentro da caminhada desse mundo moderno, no qual nós vivemos, e ele e outros reformadores do século XVI fazem parte dos grandes construtores desse mundo moderno. E por isso, a cada ano, celebramos a Reforma Protestante, em 31 de outubro, e assim mantemos vivo o pilar da fé cristã, que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Na vida, um homem pode curvar-se ante as circunstâncias, negar aquilo que crê e viver arrastando para o resto da sua vida a dor de não ter sido honesto consigo mesmo. Colocado diante de um plenário lotado de autoridades de todo tipo e do próprio imperador, Lutero, instado a negar as suas convicções, é enfático ao dizer que ele é cativo da sua consciência e da verdade daquele Jesus que o salva. Ele diz: aqui estou, eu não posso de modo diferente, que Deus me ajude. A verdade é libertadora, sempre. A gente se vê no próximo programa. Obrigado por sua companhia. Até lá.